Abra a Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 1 ainda, versículo 1 ainda. E hoje à noite eu quero apresentar para vocês e estudar com vocês um pouco sobre a teoria da evolução. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Está aqui o que cremos, biblicamente falando, sobre a origem de todas as coisas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Antes de mergulharmos de cabeça no texto de Gênesis capítulos 1 e 2, que compõem o tratado bíblico a respeito da criação, antes de mergulharmos de cabeça aqui nesse texto, e desse texto de Gênesis 1 e 2, nós prosseguirmos até o final do capítulo 50. Gênesis possui 50 capítulos. Antes de estudarmos expositivamente, como nós praticamos aqui na nossa igreja, nós estamos tomando uma estrada bem mais longa em termos de introdução. Agora preste bastante atenção. Eu sei que para alguns de vocês esse assunto não é apetitoso. Eu sei que para alguns de vocês essa longa introdução não apetece. Eu sei que vocês prefeririam o estudo sistemático do texto bíblico com aplicações centradas em Cristo para a sua vida. Para a sua vida cotidiana. Eu também prefiro desse modo, digamos, mais bibliocêntrico, desse modo mais centrado na Bíblia, pura e simples, com aplicações. Eu também penso que é mais edificante e até mais apropriado para um culto como este. E saiba disto, é bem mais fácil para mim pesquisar, preparar e pregar do jeito como a gente gosta, a Bíblia de carreirinha. Portanto, se não te apetece tanto essa longa introdução, saiba que você e eu estamos na mesma página. Se você não está apreciando tanto esse começo de Gênesis, você não está só. Eu preferiria já estar no texto. Mas por que então a gente não entra logo no texto, pastor? Porque é necessário o que a gente está fazendo. Bastante necessário. Por exemplo, nessa semana, após a mensagem de domingo passado, que provavelmente a maioria de vocês sequer prestou atenção por causa, aguardando os resultados das eleições, eu via que vocês estavam todos de cabeça baixada aí, eu pensei, lendo a Bíblia, checando. Eu pregando e vocês checando, a vingança virá em breve. Semana passada, agora, após a mensagem de domingo, em meio a tantos, eu fiquei surpreso, porque muitos de vocês me procuraram, apreciando o que ouviram. Um jovem entre vocês confessou com espanto de alegria, dizendo mais ou menos assim: pastor, eu nunca tinha ouvido alguém pregar descrevendo a imensidão do cosmos, nunca. Eu jamais tinha pensado que é tudo desse tamanho para que expresse a grandiosidade de Deus, o Criador. Pastor, eu sempre ficava perdido nas especulações sobre vidas noutros planetas e que se não houvesse vida extraterrestre, seria tudo um grande desperdício, os céus serem assim tão grandes. Foi o que um de vocês admitiu para mim.
Portanto, eu espero que apenas essa fala sirva para nos dizer que é fundamental o tema em tela. Conquanto não seja tão saboroso, é sim necessário pensarmos sobre essas coisas. Até porque no nosso púlpito, a gente procura manter uma dieta equilibrada. A gente prega todos os tipos de gêneros literários da Bíblia. Nós abordamos temas e assuntos diversos. Recentemente, você irá se recordar, nós estudamos Jó e o problema do sofrimento. Nós estudamos Ageu e o problema do descontentamento. Nós estudamos João e a vida de Jesus. Nós demos uma pausa na série no livro dos Salmos que nos apresenta a espiritualidade cristã, e nós estamos estudando todos os domingos de manhã Atos dos Apóstolos, que mostra para nós como os crentes e a igreja devem viver neste mundo. Esse é o equilíbrio que a gente procura manter aqui no púlpito da CIB, da Segunda Igreja Batista em Goiânia. Porque a nossa saúde espiritual, gente, depende de todos os tipos de nutrientes, de vitaminas e de sais minerais da santa e perfeita palavra de Deus. João 3,16 salva, mas João 3,16 não pode ser a única dieta da igreja. Escolhendo o livro de Gênesis, nós assim o fizemos por uma razão. Gênesis trata das origens. E nós precisamos desses fundamentos. Nós precisamos aprender sobre a origem do mundo, o mundo material, o mundo espiritual. Gênesis nos fala disso. Nós precisamos aprender sobre a origem do ser humano e seu propósito, macho e fêmea, homem e mulher, e Gênesis nos fala disso. A gente precisa saber da origem da família, tendo como base marido, mulher, homem, mulher, macho e fêmea, e filhos. Nós precisamos refletir sobre a origem do trabalho, e Gênesis nos fala disso. Nós precisamos aprender sobre a origem do mal, fruto da queda do ser humano no pecado. Gênesis nos fala disso. Nós temos que estudar sobre a aliança de Deus com um povo, com o propósito de redimir a criação, e Gênesis nos fala disso. E Gênesis também nos fala de tantos outros temas tão fundamentais, gente, para a nossa época desprovida de qualquer fundamentação para a vida. Estamos, portanto, buscando no livro de Gênesis, preste bastante atenção, nós estamos buscando a estrutura de pensamento bíblico para os temas mais fundamentais da existência humana. Nós precisamos de uma estrutura de pensamento bíblico. Gênesis capítulos 1 e 2, ou Gênesis 1 e 2, começa do princípio. Começa dizendo em Gênesis 1, versículo 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. E é exatamente a partir deste ponto que se desencadeia o debate diabólico entre criação e evolução, que varreu Deus, literalmente varreu Deus para debaixo do tapete do mundo ocidental. Deixando desse modo, gente, o ser humano moderno sem qualquer fundamentação moral para viver. Porque quando se elimina Deus, quando se varre Deus para debaixo do tapete, ou quando se coloca Deus como apenas uma opção dentre tantas, inclusive as cientificamente comprovadas, quando você elimina Deus, acaba toda e qualquer moralidade. Ora, pense bem, se for possível eliminar Deus, já bem no início do livro de Gênesis, o resto da Bíblia por si só se perderá.
E não se iluda, é assim que tem sido travada a batalha espiritual para a eliminação dos valores judaicos cristãos da sociedade. Em primeiro lugar, eliminemos a ideia de Deus Criador. Vamos então assumir a verdade científica da evolução. A ampla aceitação da teoria da evolução, não como uma hipótese, porque ela é uma hipótese, mas a ampla aceitação da teoria da evolução, não como uma hipótese, mas como verdade absoluta por parte de escolas, de universidades, da maioria dos países do Ocidente, inclusive no Brasil. A adoção da teoria da evolução como verdade absoluta abalou e até destruiu a fé de muitos, inclusive de cristãos. E levou as instituições cristãs de ensino, levou a elas a tentativa de se harmonizar a Bíblia com as alegações da evolução de Darwin, chegando a criar-se, como veremos no próximo domingo, Deus permitindo, a teoria da evolução teísta, que, como eu pretendo mostrar para você, não tem qualquer fundamentação bíblica. Portanto, gente, nós precisamos da estrutura de pensamento da Bíblia para a gente encarar de frente essas questões que estão destruindo a fé de centenas de milhares de pessoas e precisamos rebatê-las com graça e com verdade. Vamos à teoria da evolução. Mas antes, deixe-me genericamente apresentar as teorias concorrentes no que diz respeito à origem do universo e da vida. Quando Charles Darwin publicou o livro A Origem das Espécies, em novembro de 1859, ele recebeu mais ataques do que qualquer cientista moderno jamais recebeu. Para você ter uma ideia, até mesmo Albert Einstein, originalmente, se opôs à descoberta de Vesto Melvin Slipher, que falava de um universo que está em expansão, e Einstein chamou isso de, escreveu literalmente assim: essa condição de um universo em expansão me irrita. Mas ele não atacou o Dr. Slipher. Outros também se opuseram à tese do Dr. Slipher, mas ninguém o atacou pessoalmente. Darwin, por sua vez, quando ele lança a origem das espécies, ele foi saudado com escárnios do tipo, ou seja, a comunidade científica dos dias de Darwin não recebeu sua teoria de bom grado. Disseram coisas do tipo: tecido podre de especulação, totalmente falso, atolado na lama da insensatez. E outro disse: eu dei risadas até minha barriga doer quando li esse livro. No entanto, gente, o que é impressionante é que a teoria que se inaugurou como motivo de chacota, a teoria de Darwin, a teoria que se configurou no campo de batalha da segunda metade do século XIX, onde as pessoas ficaram disputando se era verdade ou não. Agora, hoje, nos nossos tempos, essa teoria se tornou amplamente aceita. Não apenas por cientistas, mas também por uma ampla variedade de pessoas de todas as esferas da vida e até cristãs. Veja bem, não é que a evolução de Darwin seja a única teoria vigente. O evolucionismo é apenas a visão dominante e, portanto, é aquela com a qual qualquer discussão sobre a teoria das origens deve começar. Nós começamos por Darwin e o evolucionismo ateísta, porque é daqui que todos começam.
para o bem ou para o mal. Mas a nossa discussão, na verdade, nesta e nas mensagens seguintes, se Deus nos permitir, vai nos levar a 5 teorias concorrentes. A evolução ateísta, que é a de Darwin. A evolução teísta, adotada por alguns cristãos. Terceiro, a chamada teoria do intervalo, aquela que diz que há um intervalo entre Gênesis 1, verso 1 e Gênesis 1, verso 2, porque diz no Gênesis 1, verso 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. E no verso 2, algumas traduções dizem, e a terra se tornou sem forma e vazia e etc. Essa posição, a posição da teoria do intervalo, ela foi popularizada pelos comentários da Bíblia de Scofield, e é a posição mais adotada entre aqueles que são de teologia dispensacionalista. Essa é a terceira posição que a gente precisa encarar. O criacionismo de 6 dias literais é a quarta posição, abraçada por cristãos conservadores. E, finalmente, o criacionismo progressivo, que é a que eu particularmente adoto, é uma posição evangélica bíblica, também bastante conservadora, sem descartar os aspectos científicos que merecem ser levados em consideração. Portanto, Deus permitindo, nós veremos o que cada uma dessas teorias tem de pontos positivos e exploraremos também suas fraquezas, seus pontos negativos à luz da Bíblia. E é necessário fazer isso, para que você tenha uma estrutura de pensamento bíblico. E, portanto, paciência comigo, hoje e mais 4 domingos, a gente encerra essas teorias, e aí eu te prometo, nós vamos nadar de braçada em Gênesis, como a gente gosta de fazer. Tá certo? A teoria evolucionista. A gente vai iniciar observando que, apesar de se associar a teoria da evolução com o nome de Charles Darwin, o evolucionismo em si não era novidade nos dias de Darwin. Havia essa ideia já entre os gregos da antiguidade, por exemplo. Homens como Tales, Anaximandro, Epicuro, Lucrécio, todos eles e outros eram dados as explicações para a origem da vida, explicações de tipos evolucionistas. Também evolucionista, Aristóteles, quase 4 séculos antes de Cristo, ele cria em uma transformação gradativa e completa da natureza, acompanhada por um princípio que ele chamava de aperfeiçoamento, que partia do imperfeito até o perfeito. Portanto, segundo Aristóteles, o ser humano, é claro, o ser humano estaria no ponto mais alto dessa subida gradativa da transformação das coisas até se chegar ao perfeito. Portanto, um embrião de evolucionismo nos escritos de Aristóteles. Não foi apenas na antiguidade que se creu assim. Houve também evolucionistas em tempos mais modernos, anteriores a Darwin. Francis Bacon, um dos grandes filósofos, século XVI, século XVII. René Descartes, século XVI, século XVII. Immanuel Kant, século XVIII, iniciozinho do século XIX. Todos com tendências evolucionistas. O primeiro biólogo a dar uma contribuição ao pensamento evolutivo foi o naturalista francês Georges Louis Leclerc de Buffon, século XVIII. Para você ter uma ideia. 1707 a 1788 foi quando ele viveu, bem antes de Darwin, veja bem você. Outro biólogo, outro naturalista foi Erasmus Darwin, ninguém menos do que o avô de Charles Darwin. A primeira teoria da evolução mais completa não foi apresentada por Darwin, mas por um homem chamado Chevalier de Lamarck, que
que se tornou professor de zoologia no Museu de História Natural de Paris e mais tarde se popularizou seus pontos de vista na famosa revista filosófica Filosofia Zoológica. Entretanto, gente, Charles Darwin foi quem de fato capturou a atenção do mundo. A teoria de Darwin atingiu um grau de desenvolvimento que nenhuma das outras até então havia conseguido. Talvez ainda mais importante, a teoria de Darwin se apresentou apoiada por uma impressionante variedade de observações que ele mesmo coletou inicialmente na turnê mundial, numa embarcação à vela chamada de HMS Beagle. Darwin foi nessa expedição, veio até o Brasil de 1831 a 1836, fazendo ou coletando suas observações. A teoria de Darwin, ela pode ser disposta nos seguintes postulados, bem simples. Primeiro, postulado número 1. Você pode pensar, por que Darwin chegou à conclusão de que o ser humano evoluiu? Primeiro, variação. A observação é a seguinte: variações entre indivíduos da mesma espécie. Mesma espécie, variações. Uns são mais altos, uns são mais baixos, alguns são gordos, outros magros, diferentes cores de peles, etc. Variação. Postulado número 2. Superprodução. Na maioria dos casos, nascem mais indivíduos de uma espécie do que são capazes de sobreviver até a maturidade. E aí ele chega à conclusão número 1. A necessidade de luta pela existência. Para sobreviver, os indivíduos devem competir com outros membros da mesma espécie. Postulado número 3. Sobrevivência do mais apto. Num ambiente competitivo, vai dizer Darwin, apenas os indivíduos mais bem preparados para sobreviver, sobreviverão. Postulado número 4. Herança de características favoráveis. Indivíduos aptos passam suas características, entre aspas, boas, para os seus descendentes. E aí vem a conclusão final. Novas espécies surgem pela sobrevivência e reprodução contínua de indivíduos mais adequados ao seu ambiente particular. A pergunta agora é: o que aconteceu com essa teoria nos últimos 163 anos, desde a publicação do livro de Darwin, A Origem das Espécies? Tem 163 anos, veja você, que esse livro foi publicado. E desde então, revolucionado o mundo. O que mudou de lá para cá? Na maior parte, a teoria de Darwin ainda é mantida intacta. Embora algum trabalho tenha sido dedicado à área que apresenta a maior falha no argumento de Darwin. Como qualquer um pode observar, o principal mecanismo da evolução, de acordo com a teoria de Darwin, é a, entre aspas, seleção natural. Ou seja, a preferência impessoal dada a uma certa variação em uma espécie que permite que um indivíduo sobreviva em determinado ou em detrimento de outro indivíduo. E aí, veja, essa preferência impessoal vai capacitar esse indivíduo a se sobressair ao outro, e isso explicaria como surgiu a variedade de formas que hoje nós conhecemos. Só que essa explicação, de fato, explica nada. Por quê? Realmente, gente, a seleção natural explicaria como certos indivíduos têm mais descendentes do que outros, e, portanto, sobrevivem, ou sobrevivem e têm descendentes, enquanto outros indivíduos menos favorecidos não sobrevivem, não têm descendentes. A teoria até explicaria isso. O problema é que essa explicação, a da seleção natural das espécies, não nos informa como surgiram os vários organismos ou características boas dos organismos. De onde isso veio?
A teoria não explica. Portanto, gente, para lidar com esse problema, os evolucionistas passaram a falar de mutações. Mutações como a fonte primária de variações das espécies. Isso foi proposto pela primeira vez por um botânico holandês, Hugo Marie de Vries, num trabalho intitulado Espécies e Variedades, Sua Origem por Mutação. Foi publicado esse trabalho em 1905, e desde então foi sugerido que as mutações, sabe aquelas características que favorecem indivíduos que o evolucionismo não explica como e de onde vieram? Eles disseram, as mutações que provocam essas coisas boas, que vão fazer a espécie sobreviver, essas mutações são causadas por radiações cósmicas, veja você. Sendo que as primeiras radiações, lá no início das espécies, talvez tenham sido muito mais intensas do que as radiações tão recentes, e por isso a gente não vê tanta evolução como se viu ao longo dos tempos. Então eles jogam para uma radiação cósmica. Mas vamos tentar desembrulhar e já atacar um pouquinho a teoria de Darwin. O que dizer da teoria de Darwin? Não há dúvida de que existem variedades dentro de qualquer espécie. Ninguém é igual a todo mundo. Não há indivíduos iguais. Alguns são altos, outros são baixos, alguns são fortes, outros são fracos, e assim por diante. A questão é se essas variações reconhecidas são suficientes para explicarem o desenvolvimento de espécies inteiramente diferentes. E segundo, se esse desenvolvimento de fato aconteceu. Uma espécie se tornando outra. Nesse ponto, nós temos que nos voltar para as evidências apresentadas pela teoria da evolução. E quando a gente volta para as evidências que a própria teoria da evolução apresenta, a gente constata que a única evidência histórica verdadeira é a evidência dos fósseis. Aqueles ossinhos das espécies, dos animais antigos. Eles utilizam-se dos fósseis, ou da evidência dos fósseis. Há outras coisas que podem ser vistas como suporte à teoria da evolução. Por exemplo, além dos fósseis, a possibilidade de se classificar os organismos do mais simples ao mais complexo. E aí eles usam isso para dizer, está vendo? Evoluiu-se do mais simples para o mais complexo. De uma ameba para um ser humano. Outra coisa, semelhanças de estrutura em espécies relacionadas. Semelhança entre a mão do homem e a mão do macaco, por exemplo. Outra coisa que eles usam para falar da evolução, a existência de órgãos vestigiais. Sabe o que são órgãos vestigiais? Por exemplo, o apêndice humano. Que as pessoas dizem, não existe para nada. Só para estourar e você ter que passar por cirurgia, né, Camila? Mas aí eles dizem, está vendo? Esses órgãos vestiginais que a gente olha e não há nenhuma função aparente, isso é prova da evolução. A evolução ainda não está completa. O homem ainda tem um apêndice que não serve para nada. Um dia a gente elimina isso. Tipos sanguíneos semelhantes entre algumas espécies, etc. Então eles usam tudo isso para dizer, está vendo? É prova de que a evolução está em vigência. O problema é que todos esses são argumentos circunstanciais, e em alguns casos são argumentos ambíguos. A única evidência verdadeiramente histórica, digamos, evidência de que a evolução realmente teria ocorrido, a única evidência, veja bem, são os fósseis. Os restos fósseis podem, notem bem como eu estou colocando o verbo, os restos fósseis podem ser evidência da evolução.
Mas o que não é adequadamente dito hoje é que a evidência dos fósseis não provam a evolução e são, de fato, altamente questionáveis quando aplicadas à teoria evolutiva. Antes da gente prosseguir na análise dessa teoria, deixe-me fazer algumas afirmações de pontos positivos sobre a teoria da evolução. Primeiro, embora muito fragmentários, os fósseis se prestam a uma sequência histórica na qual as formas de vida mais simples podem ser datadas mais cedo, ou seja, quando foram encontradas em rochas mais antigas. Isso existe. As formas de vida mais complexas podem ser datadas mais tarde, porque encontradas em rochas mais recentes. Assim, gente, embora as datas muito antigas possam estar erradas, as datas tão de bilhões apesar dessas datas estarem erradas, parece realmente que as algas, os protozoários, as esponjas, o Bob Esponja veio primeiro. Mas isso não explica a evolução. Quando você lê Gênesis 1, essas coisas vieram primeiro. Depois disso estão os peixes, os répteis, os anfíbios, depois os animais terrestres, incluindo os dinossauros. Os fósseis revelam isso. Finalmente há os animais que conhecemos hoje e só depois o homem, o ser humano. Então é positivo, quando você olha nessa evidência dos fósseis, você enxerga isso, mas na verdade isso tudo daria provas a Gênesis 1 e 2. Segundo, realmente algumas espécies foram extintas. O exemplo mais notável é o dos dinossauros. Os dinossauros foram extintos. Pastor, existiu dinossauros? Parece que sim, foram extintos. Portanto, a combinação desses dois conjuntos de observações, gente, a sequência histórica dos fósseis e as espécies em extinção, essa combinação sugere que novas formas de vida, de fato, se desenvolvem e outras entram em extinção. Isso é positivo nessa teoria. Só que a questão está bem longe de ser resolvida e de ser tão simples assim. Existem problemas em se encaixar o registro fóssil num sistema evolutivo. E esses problemas são tão grandes que colocam toda a teoria da evolução em xeque-mate, mas eles não admitem. Primeiro, se a evolução for verdadeira, o que se espera achar no registro fóssil é um desenvolvimento bem gradual, geralmente contínuo, partindo de formas mais simples até a gente chegar àquelas formas mais complexas. E você acha que isso é encontrado? De jeito nenhum. Embora isso seja frequentemente reivindicado para o registro fóssil, ou seja, não, a gente vê de formas mais simples, chegando às mais evoluídas. Embora isso seja reivindicado para o registro fóssil, não é o que de fato se observa quando se estuda de perto o material. Sim, certamente existem formas mais simples em rochas mais antigas e formas superiores como o homem realmente aparecem relativamente mais tarde no registro fóssil. Isso é verdade, só que não há desenvolvimentos graduais como se espera num processo evolutivo. Pelo contrário, os grandes grupos de espécies aparecem subitamente nos registros fósseis. E não há nenhuma evidência de transição de uma espécie menos evoluída para uma mais evoluída observada nos registros fósseis. Para você ter uma ideia, o próprio Everett Olson, conhecido cientista evolucionista, ele mencionou essa dificuldade num artigo que ele escreveu em 1966, o artigo intitulado O Papel da Paleontologia na Formação do Pensamento Evolucionista. Ele escreveu assim, olha, mais importante, porém,
são os dados revelados pelo registro fóssil. Mas olha o que ele vai dizer, um cientista evolucionista. Há grandes lacunas espaciais no registro fóssil, grandes lacunas temporais. Existem aparecimentos repentinos de novos grupos grandes de espécies, aparecimentos igualmente repentinos de antigos, incluindo extinções muito rápidas de grupos que floresceram por longos períodos de tempo. Houve extinções em massa, marcadas pela morte igualmente simultânea de vários grupos de organismos aparentemente pouco associados. No momento em que o primeiro registro é visto com alguma clareza real, ele vai dizer, nos estratos rochosos cambrianos, a diferenciação dos filos está praticamente completa. No que diz respeito aos principais grupos, vemos pouca evidência clara de sucessão de tempo em diferenciação, com os mais simples primeiro e os mais complexos depois. Veja, eles mesmos dizem haver problemas nos achados fósseis. E aí sabe como que eles resolvem isso? Eles usam os achados fósseis para dizer, está vendo? Evoluímos de uma espécie menos complexa para uma mais complexa. Olha os fósseis. Aí você vai para os fósseis. Essa evolução gradual que deveria ser achada não é. Você encontra lacunas de tempo e de repente uma espécie inteira, de repente some outra espécie inteira. Sabe qual é o argumento que eles dão? Os evolucionistas argumentam que o registro fóssil está incompleto ainda. E que se a gente der mais alguns bons 1000 anos aí, mais, a gente vai finalmente encontrar todas as peças do quebra-cabeça. Só que há mais de 150 anos se estudando isso, e não há qualquer evidência de que as peças que estão faltando no quebra-cabeça vão ser achadas. Não existe isso. Na verdade, quando eles vão para os achados fósseis, eles já vão com uma pré-concepção, e aí tudo que se acha, eles tentam criar, para dizer, está vendo? Então, quando você conversa com um cientista evolucionista, e mostra para ele as dificuldades do registro fóssil, ele vai dizer, eu sei, existem lacunas, mas calma, dá um tempo. Nós vamos ainda achar todas essas peças. Honestamente, parece científico uma coisa dessas? O segundo grande problema com o uso de fósseis para apoiar a evolução é a natureza subjetiva da organização histórica dos fósseis. Pode-se até argumentar, gente, que há evidências de desenvolvimento dentro de algum dos períodos antigos de tempo, mesmo que não de um período para o outro. Um dos exemplos que eles usam é o desenvolvimento do cavalo, por exemplo. O suposto desenvolvimento do cavalo, desde o período, eu nunca tinha ouvido falar, mas existe, o período Eoceno, até os tempos modernos. Esse é um exemplo bastante citado pelos evolucionistas. Supõe-se que durante 60 milhões de anos o cavalo tenha aumentado de tamanho, alongado seus membros, reduzido alguns membros. Depois ele perdeu os dedos e se tornou um herbívoro ao longo de 60 milhões de anos. E muitos museus têm esqueletos ou fotos que supostamente representam esse desenvolvimento. Só que os fósseis não comprovam esse desenvolvimento. Pode até sugerir esse desenvolvimento. E o desenvolvimento que eles sugerem pode de fato estar certo, mas ainda não há evidência de que uma suposta forma de cavalo tenha dado lugar a outra mais evoluída. Na verdade, gente, os esqueletos podem ter vindo de animais semelhantes, que já foram extintos, e não do cavalo que evoluiu. Então é muito subjetivo a montagem dos esqueletos a partir dos fósseis. Além disso, mesmo que os fósseis desses animais semelhantes a cavalos provem algum desenvolvimento,
ainda não é um exemplo do desenvolvimento de novas espécies. Esse desenvolvimento provaria, no máximo, uma mudança dentro da mesma espécie. Você vai cruzando raças de cavalos e eles vão formando cavalos diferentes, mas ainda assim cavalos. É isso que os fósseis acabam por demonstrar. Além dos fósseis, outra área de dificuldade para a teoria da evolução é o mecanismo aplicado para se explicar o surgimento de variações significativas nas espécies, principalmente mutações. O que são as mutações? São as mudanças repentinas, mudanças inesperadas, provocadas por alterações inexplicáveis no gene ou nos genes do organismo. Essa solução, a mutação, foi proposta por Hugo de Vries, para o problema que ele chamava de novidade nas espécies. De Vries, ele fez seu trabalho com a prímula. Prímula, uma erva daninha que ele encontrou numa plantação de batatas. Ele cultivou essa planta por um período de várias gerações, durante o qual notou uma série de mudanças abruptas que ele chamou de mutações, e De Vries concluiu que esses eram desenvolvimentos de magnitude que o próprio processo poderia explicar o surgimento de novas espécies. Infelizmente, as novas espécies de De Vries não eram espécies novas. Eram variedades de pragas da mesma espécie. Como num jardim. Cultiva a praga num jardim. Vai nascer um monte de... Você vai falar, pronto, evoluiu. Não, é a mesma espécie de pragas. Além disso, elas não foram produzidas por mutações no sentido da palavra hoje na ciência, mas sim pela reprodução de características recessivas. Em outras palavras, De Vries não produziu nada que não estivesse originalmente no DNA da planta. O fracasso de De Vries não descaracteriza totalmente a teoria, no entanto, pois as mutações realmente ocorrem e podem ocorrer de geração em geração. A questão é se essas mutações são suficientes para explicar o surgimento de novas espécies. Muitos evolucionistas vão dizer que sim, mas é importante notar que ninguém ainda demonstrou que seja desse modo. Na verdade, o que se tem são evidências contundentes provando o contrário disso. Walter Lamertz, criador de rosas no sul da Califórnia, autor de livros como Por que não o criacionismo, Estudos científicos em criação e outros livros, ele discorreu sobre tentativas de se criar rosas com mais pétalas ou com menos pétalas, usando todas as técnicas imagináveis, incluindo a radiação. Reconhecia que é possível usar a radiação para criar rosas com aumentos significativos no número de pétalas. Só que aqui está o porém. Existe um limite, além do qual o aumento de pétalas jamais vai ultrapassar. Se uma rosa tem, digamos, 44 pétalas, por exemplo, pode ser que reduza para 32, ou que aumente para 56, mas não vai ser um número absurdo. Além disso, se a rosa híbrida for misturada com outras a partir desse ponto, ela não retém suas novas características. Vai perdê-las rapidamente. Na verdade, todas as rosas híbridas rapidamente se transformariam em rosas selvagens, se elas fossem deixadas à própria sorte, porque elas são originalmente criadas a partir de rosas selvagens. Você pega uma rosa, você tenta trabalhar nela. No máximo ela aumenta 5 pétalas ou perde 5. Mas se você deixá-la entregue ao tempo e à sorte, adivinha o que o processo evolutivo vai mostrar?
ela volta a ser uma rosa selvagem, porque no DNA dela, ela é uma rosa selvagem. Não há um salto de uma espécie de rosas para outra, por exemplo. Em outras palavras, tudo que se verifica nos trabalhos de laboratório para se provar a evolução, acaba dizendo o seguinte: nada dessas coisas variariam se não houvesse por detrás disso o plano de um cientista e a ação de um cientista. Ou seja, nada do que existe hoje existiria se não houvesse o plano de um Criador e a ação do Criador. Porque quando entregues à própria sorte ou ao tempo, adivinha, as espécies vão se multiplicar de acordo com as suas espécies. Cavalo não vira urubu, urubu não vira cavalo. Eu sei que numa mensagem como essa, eu posso apenas começar a sugerir alguns dos problemas da teoria da evolução, foi o que eu tentei fazer. Mas mesmo num estudo tão curto, concentrando-se nas evidências científicas básicas a favor e contra a evolução, dificilmente a gente deve deixar de passar, pelo menos por cima, dos problemas que são muito maiores do ponto de vista do cristão. Problemas insolúveis que existem no que diz respeito aos pontos cruciais da evolução para nós cristãos. Deixa eu te mostrar alguns pontos que são cruciais e mostram para nós que a teoria da evolução, à luz da Bíblia, não dá para abraçar. Primeiro, em primeiro lugar, mesmo que a gente admitisse a variedade da teoria, ou a veracidade da teoria da evolução, como é apresentado hoje, como um fato, nós ainda teríamos o problema da origem da matéria, da qual surgiram todas as espécies. Evolução implica matéria, pelo próprio significado da palavra. Pois para que algo evolua, deve haver algo lá no primeiro lugar de onde se evoluiu tudo. E como a eternidade da matéria ela é questionada, inclusive hoje, é impossível abraçar o processo evolutivo, dizendo que a matéria sempre existiu e dela, do nada, todas as espécies vieram a existir. Não é bem assim. Você pode pegar estudos como o que o Wayne Grudem atualizou na teologia sistemática dele, mostrando que é impossível que tantas e tantas e tantas, aos nossos olhos, infinitas variedades de espécies em todos os ramos, é impossível que tenham evoluído de um único ponto de matéria. Cada uma das espécies carrega a sua carga genética, que vem sim daquele que a criou. Esse é o primeiro ponto para nós, o problema da origem da matéria. Segundo, a forma da matéria. A gente pode falar de matéria pura como se fosse uma simples entidade irredutível, mas na verdade a gente não conhece essa matéria pura e a gente sequer pode concebê-la. Tudo que a gente sabe, por mais simples que seja, já tem alguma forma que vem do seu próprio DNA ou carga genética. Dizem que mesmo o hidrogênio, o bloco de construção atômico mais básico de todos, de acordo com a astrofísica, nem o hidrogênio é tão simples assim e puro assim. O hidrogênio tem complicações do tipo próton, nêutron, elétron, todos eles operando de acordo com leis fixas. E aí vem a pergunta: de onde vieram essa forma fixa do próton, do nêutron, do elétron, e de onde vieram essas leis fixas? Elas não evoluíram. Então essa matéria, para começo de conversa, essa matéria pura, nunca existiu. O surgimento da vida. Quando você analisa os estudos, esse é o terceiro problema com a teoria da evolução.
Hoje o processo mais aceito é um processo de 3 etapas. Na primeira etapa, a origem de bioorgânicos, aminoácidos, açúcares, a partir de compostos inorgânicos, hidrogênio, água, amônia, dióxido de carbono, metano. A origem dos bioorgânicos, primeiro. Depois, a origem dos biopolímeros, moléculas grandes como proteína, a partir desses bioorgânicos. E em terceiro lugar, a origem da vida primordial, plantas simples ou células semelhantes a algas. Só que quando você observa isso, os cientistas dizem, é impossível fazer isso acontecer, porque envolve tanta complexidade que entregue simplesmente ao tempo e ao acaso. Seria praticamente impossível de ver a vida evoluindo assim, se não houvesse um Criador. E o quarto dos problemas, verdadeiramente grande para uma teoria ateísta da evolução, é a origem da personalidade do homem. Ou, para ser mais específico, o surgimento da alma, o surgimento do espírito, o surgimento da consciência dada por Deus. A pergunta é simples: o que teria levado o não-homem, um primata, digamos, a se tornar o homem? Edward Young levanta as seguintes questões: de onde veio a alma do homem? Por que os animais mais elevados e melhores são incapazes de orar? Eles são incapazes de se comunicar de forma racional, eles são incapazes de fazer as coisas que o homem é capaz de fazer. O tipo mais simples de homem sobre a face da terra é muito mais elevado do que o mais elevado dos animais, porque o homem tem a capacidade de adorar a Deus e pode ser levado a ser um filho de Deus, capaz de viver para a glória de Deus por meio de Jesus Cristo, e isso não se aplica a nenhum dos animais. E aí ele conclui: não tenho vergonha de dizer que acredito no primeiro capítulo de Gênesis, mas teria sim muita vergonha de dizer que defendo qualquer forma de evolução. A origem da alma. Como se explicar isso a partir da pura matéria? Impossível. Eu quero concluir com a seguinte pergunta: se a teoria da evolução é tecida de argumentos tão frágeis como parecem ser, é muito mais questão de fé o que o evolucionismo apresenta do que consistência científica. Eu posso te apontar para literaturas do tipo Não Tenho Fé Suficiente para Ser um Ateu, da editora Vida. Eu posso te apontar o livro do Gruden, a segunda edição da teologia sistemática dele, no capítulo Criação, e você vai ver muito mais argumentos, muito bem documentados. Se a teoria é assim tão frágil, e ela é, espero ter mostrado isso, usando pelo menos 3 argumentos. Os fósseis não nos revelam como gostaríamos de enxergar. Imagina você numa imagem 3D, você vendo assim os fósseis gradativamente de uma espécie mais inferior para mais evoluída. Isso não existe, você não vai encontrar. Há lacunas, etc. As mutações, mesmo que dirigidas em laboratório, impossível de fazer espécie se tornar outra espécie. A origem da vida e das complexidades quando entregues a si mesmos, os aminoácidos, essas questões, nada disso virariam vida. Se é tudo tão frágil assim, por quê? Você já parou para pensar por que a teoria da evolução é tão dominante? Deixa eu te apresentar algumas respostas. Primeiro, de acordo com a teoria da evolução, tudo, absolutamente tudo, pode ser estudado, pode ser conhecido. E essa premissa tem um apelo muito grande ao ser humano. O ser humano gosta de ter controle sobre as coisas. Tudo vem de alguma causa anterior e, portanto, segundo a teoria da evolução, seria possível rastrear o desenvolvimento de volta ao passado, à origem.
Dentro da teoria da evolução, a vida é um sistema fechado, manipulável. Dentro da teoria da evolução, não há necessidade de nada fora desse quadrado. Acima de tudo, não há necessidade de Deus, que pela própria definição é aquele que é impossível de ser plenamente conhecido e estudado. E que não deve a ninguém prestação de contas de si mesmo e do que ele faz. Então, em primeiro lugar, parece-me que esse apelo de que sim, é possível conhecer tudo, estudar tudo, manipular, ter na minha mão as respostas. Segundo, de acordo com a teoria da evolução, há uma explicação para tudo, tudo evolui. A matéria evolui, a vida evolui, ideias evoluem, até a religião evolui. E mais cedo ou mais tarde, portanto, a gente vai ter respostas científicas para todas as questões que estão evoluindo. Isso é apetitoso. Em terceiro lugar, e essa é talvez a principal razão pela qual a teoria da evolução é amplamente aceita. Quando a criação do mundo por um Deus pessoal é eliminada, como muito claramente desejam fazer os evolucionistas, quando a criação de um mundo por um Deus pessoal é eliminada, o evolucionismo é a única opção que resta. Não há concorrente para o criacionismo, senão o evolucionismo. E aí, com base nessas três afirmações, a gente levanta uma questão importante. Não é possível, então, que, em última análise, o apelo da evolução esteja na eliminação de Deus e na exaltação do homem? Esse é o apelo da evolução. Eliminar-se Deus e exaltar-se o ser humano. Afinal, no sistema da teoria da evolução, o homem não se torna apenas o ponto mais elevado da criação. E nós cristãos reconhecemos isso, o homem é a coroa da criação. A gente admite, a gente afirma isso, a Bíblia mostra isso. O problema com o evolucionismo não é apenas que o evolucionismo exalta o ser humano, acima até de Deus. O problema com o evolucionismo é que o ser humano se torna o próprio Deus da criação. Tanto é, gente, que desafiar a evolução é blasfemar contra o homem, contra a ciência. A blasfêmia contra o homem hoje é o pecado para o qual, na nossa época, não há perdão. Swinburne foi um poeta, um dramaturgo britânico da era vitoriana na Inglaterra. Ele dá a expressão a esse espírito humanista. Veja, as teorias de Darwin estavam borbulhando pela Europa e o mundo afora, e ele escreveu um hino chamado Hino do Homem. Porque é isso, em última instância, que faz a evolução, exalta o homem ao nível de Deus. Deus é eliminado, e quando você diz não ao conhecimento do homem, é blasfêmia contra o homem, e portanto um pecado imperdoável. Olha um trecho do poema. Mas Deus, se algum Deus existe, Ele é a substância dos homens, que é o homem. Tu estás ferido, tu Deus, tu estás ferido, ó homem. A tua morte está sobre ti, ó Senhor, o homem. E a canção de amor da terra, enquanto morres, ressoa pelo vento de tuas asas, ó homem. Glória ao homem nas alturas, pois o homem é o Senhor das criaturas. Percebe? O que é o homem? O homem é o Senhor, o homem é Deus. Se for, gente, então o ser humano pode seguir seu caminho, o ser humano pode
conceber qualquer teoria das origens que ele escolher. Mas se Deus é Deus, se o homem não é Deus, se há um Senhor e Deus, então o homem e a criação desse Deus deve sim lealdade a esse Deus. Entretanto, veja você a que ponto a gente chegou. O homem se vê Senhor e Deus do próprio destino. Não é à toa que nós chegamos onde estamos. E veja você, a teoria da evolução começa com a matéria pura, segundo ela, e termina no homem e na morte. Porque na evolução, os piores e menos evoluídos precisam morrer para que vinguem os mais evoluídos. E aí, honestamente, eu faço uma pergunta: para que vacina? Deixa as espécies mais evoluídas darem conta do vírus. Para que vacina? Vocês só estão atrapalhando o processo evolutivo, dando sobrevida a quem deveria, em última instância, morrer logo, para que os melhores geneticamente se perpetuem. Não é assim? Hitler entendeu que era assim, porque na prática o evolucionismo faz nascer os Hitlers. A evolução é isso. A teoria da evolução começa com a matéria pura, segundo ela, e termina no homem, na morte, para que as melhores espécies progridam. A Bíblia, no entanto, revela que tudo começou em Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Segundo a Bíblia, começa em Deus e termina com a promessa de vida e da vinda de Cristo, para restaurar tudo que foi destruído pelo pecado. Apocalipse 22, de 17 a 21, os últimos versículos da Bíblia. Você abraça a teoria da evolução e você tem um monte de explicações a dar. Você começa com a matéria pura, você termina no homem e com a morte. Mas você começa com Deus e você termina com a promessa de vida e da vinda de Jesus Cristo para restaurar tudo e todas as coisas que o pecado destruiu nesta vida. Um novo céu, uma nova terra, o ser humano redimido em Jesus Cristo, para eternamente desfrutar da glória de Deus. Essa é a visão da Bíblia. E eu espero que você se aprofunde nela e cresça nesse conhecimento e se torne verdadeiramente um cientista. Não eliminando a hipótese, não eliminando a verdade de que no princípio Deus criou os céus e a terra. Oremos. Pai, em nome de Jesus, para a maioria dos que me ouvem, eu sei, é tudo tão complexo, tão seco. Mas Deus, esse é o evangelho que é pregado nas escolas hoje. Esse é o evangelho que é pregado nas universidades. Que os pais e os avós que me ouviram, estão me ouvindo e ainda me ouvirão, em vez de relutarem discordando de tudo que está sendo dito, parem um pouquinho e pensem: meu Deus, é sobre tudo isso que meus filhos e meus netos estudam na universidade. Meu Deus, porque como é trágico saber que esta é a doutrina, este é o evangelho que produz a ciência moderna, que produz as políticas públicas, a evolução de Darwin. Como é triste, como é tenebroso, como é escuro o mundo lá fora. Mas como é bom saber que a luz brilhou na escuridão e a escuridão
não apagou a luz de Cristo que veio ao mundo. Ó Deus, que a introdução a este livro de Gênesis, essas reflexões de visão de mundo, de cosmovisão, à luz da Bíblia, sirva para colocar no coração dessa juventude o desejo de conhecer profundamente a forma bíblica de pensar, partindo das origens, do princípio, quando Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Ó Deus, que essas mensagens sirvam para que pais e avós se curvem ainda mais e orem por essa geração já ainda tão pequenina, exposta a essas ideias, onde não cabem Deus, mas o homem. E ai daquele que blasfema contra a ideia do homem. Meu Deus, faça de nós homens e mulheres de oração por esta geração, entregue ao Evangelho de Darwin. Faça de nós uma igreja que leva a sério as ideias e as confronta com a Bíblia, com as Escrituras, com a palavra no poder do Espírito. Faça de nós homens e mulheres que conhecem a Deus, que se entregam a Jesus, que arrependem-se, confessam seu pecado, abraçam Jesus como Rei, como Senhor da vida e sobre a morte. Ó Pai, faça de nós um povo que ama Jesus e que reflete com sabedoria as questões desta época. Nós oramos pedindo que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai, Deus o Criador, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre nós hoje, aqui e para sempre, até Jesus voltar e restaurar todas as coisas. É no nome de Jesus Cristo, nosso Rei, Senhor e Salvador, Deus que se fez carne, é no nome de Jesus que oramos. Amém.